Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Trilha Espírita. Hoje, dia 22 de setembro, vai estar aqui comigo a nossa querida amiga, a Ciomara Oliveira, diretamente lá da Bahia. A Ciomara já lives há algum tempo, então já é de casa. Oi, minha amiga. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo. Seja muito bem-vinda a mais uma live do Trilha. Muito obrigada. Nossa parceira já há algum tempo. E hoje para falar de um tema tão interessante, né? Que é por que reencarnamos. Mas Verdade, verdade. antes de começar, vamos fazer então a nossa prece para que a gente possa contar com o plano espiritual, né? Você pode fazer para a gente, Ciomara? Faço sim. É o áudio aí, tá bom? Eu não sei se o Eu áudio estou te tá. ouvindo bem. Tranquilo? Você está me Então tá ouvindo ótimo. bem? Tô sim. Então tá. Então vamos, neste momento, elevando os nossos pensamentos e corações até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais, que sempre nos auxiliam, estão conosco nos momentos mais difíceis da nossa existência. A Ti rogamos, Senhor, Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua compaixão para com as nossas falhas, para com as nossas ansiedades do dia a dia. Envolve-nos para que sejamos sempre aptos ao trabalho, para que sejamos trabalhadores fiéis da Tua seara de amor e de luz. Onde houver, Senhor, um grito de dor, de sofrimento, uma lágrima de aflição, um coração que chore, e todos nós consigamos auxiliar, amparar todos aqueles que sofrem, que a gente possa Te enxergar sempre nos mais pequeninos, nos mais necessitados. E assim, Senhor, Te enxergando, consigamos nos transformar através do amor puro e sublime que Tu mesmo nos ensinaste. Muita paz, que assim seja. Que assim seja. Bom, Ciomara, o difícil de estar por várias vezes é que a gente acaba esquecendo de apresentar a pessoa, né? Não tem Mas problema. eu acho assim que o que te resume é uma trabalhadora do Cristo. E isso é o mais Isso. importante, né? Você tem um canal, como que é o nome mesmo do canal? Que eu É não o me recordo. canal Videira de Luz. Videira de Luz. E você Isso. está em Salvador, aí perto do Divaldo. Isso. Menina, você sabe que esse tema, por que reencarnamos, nos traz muitas reflexões, né? E eu costumo brincar aqui com as crianças quando não querem fazer as coisas, falam assim, vamos, porque a gente não está aqui a passeio. Porque muitos de nós achamos que estamos a passeio. E uns acham que estão aqui para sofrer, outros acham que estão aqui para pagar. E aí, durante o dia hoje, fazendo essa reflexão, eu lembrei do elo perdido. Não sei se você se recorda dessa matéria lá da escola, que é a teoria de Darwin, né? Que jogou aí uma discussão por séculos a respeito da criação do homem, né? Então, o criacionismo, que é a intervenção divina, e o evolucionismo, que é a teoria de Darwin, que as espécies elas foram por mutações aleatórias até chegar ao homem. Só que Darwin, ele defendendo essa questão do homem vir dos sinídeos, ser uma espécie, né, digamos, dos macacos, até chegar ao Homo sapiens, faltou uma espécie, é o que ele chamou de elo perdido. E fazendo essa análise, se a gente for ver a obra lá, o que é Espiritismo, né, e também
o livro Evolução em Dois Mundos, nós vemos que a doutrina espírita ela vem e ela corrobora com as duas teorias. Então ela junta a fé e a ciência, a religião e a ciência, que ela fala que as duas formas de pensar estão corretas, porque realmente no princípio, né, era o verbo que fez tudo. E que houve realmente a mudança, né, a evolução das espécies. E aí, se nós trouxermos para a reencarnação, Leon Denis ele falou que o Espiritismo não é a religião do futuro. Ele fala que é o futuro das religiões. Se nós formos pensar na reencarnação, nós vamos perceber que o que falta nas religiões, o elo perdido, digamos assim, para esse cristianismo, é a reencarnação. Então, as religiões precisam entender a respeito disso, começar não é que a gente diga, né, que o espiritismo, todo mundo vai se tornar espírita. Não, as religiões vão continuar existindo, só vão trazer essa teoria da reencarnação que vai explicar muita coisa. Então, eu fiz essa reflexão hoje, eu não sei se todo mundo aí vai compreender, né? Mas foi de forma bem sucinta, porque isso dá laudas e laudas de escrita, né? Então, eu te pergunto, minha amiga, por que nós reencarnamos? Essa como você trouxe, é uma questão que vem sendo discutida aí, vamos colocar, desde muitos tempos, né? Tempos muito remotos. Mas se nós formos investigar um pouco mais, não só no que nos traz aí no cenário da ciência, que é muito importante, e que a religião, como você bem colocou, precisa corroborar, precisa caminhar lado a lado com esta ciência, para que uma não fique manca, né? Nós precisamos aí estar caminhando sempre uma do lado da outra. Nós precisamos também buscar nos escritos, né, nas escrituras, que nós já vamos encontrar em uma outra linguagem. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, quando diz que é preciso nascer de novo, né, para ver o reino de Deus, e os Espíritos vêm nos trazer várias passagens, já lá do Velho Testamento, já lá no que está escrito em Jó, e me permita aqui fazer uma leitura muito rápida, apenas alguns versículos, e que ele diz assim: mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que eu me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Então, nós ficamos pensando, mas como que Jó, naquela época, bem antes de Jesus, já falava a respeito desse reviver de novo? Obviamente que ele não tinha a linguagem que nós temos hoje. Obviamente que na época de Jesus, este processo da reencarnação poderia ter sido ali abordado como a ressurreição. Mas hoje nós sabemos que a ressurreição é um processo diferente, é retornar para o mesmo corpo. Então, se fôssemos observar nas passagens bíblicas, inclusive no Novo Testamento, vamos ter Lázaro. Lázaro, sim, foi uma ressurreição, entre aspas, porque ele voltou para o mesmo corpo. Nós entendemos que não há o reviver, uma ressurreição, porque, obviamente, o perispírito, o espírito ainda estava ligado ao corpo físico. Todas essas questões que nós, com o estudo, vamos compreendendo pouco a pouco. Mas eles entendiam como sendo a ressurreição esse renascer de novo. Porém, não sabiam explicar como. Não sabiam como colocar em pauta, né? Dizer assim, olha, Senhor, eu trouxe aqui tudo escrito, trocado em miúdos, como a gente fala, né? Tudo debulhado. Mas tinham essa noção já da espiritualidade, de que a alma, ela ia sobreviver ao corpo e retornaria. Muitas religiões acreditam que a alma permanece, embora o corpo pereça, a alma permanece. Algumas vão para regiões
celestes, né, vão para o céu, outras ficam no purgatório, outras vão para o inferno, mas que esta alma sobrevive. E se a alma sobrevive, para onde ela vai? Como diz aqui já no Antigo Testamento. Mas aí nós vamos dizer assim, mas no Antigo Testamento está muito, muito velho. Mas e na época de Jesus? Jesus trouxe alguma coisa relacionada a este processo reencarnatório? Jesus veio nos mostrar alguma coisa, porque tudo que é verdade é trazido a lume, ainda que de uma forma mais cuidadosa, por falta de entendimento daqueles que estão ali, que recebem a verdade, e Jesus trouxe na medida da compreensão daquelas pessoas. Quando ele vem falar para os apóstolos a respeito de João Batista, em uma passagem muito significativa, né? Primeiro, quando ele está conversando com os apóstolos em uma viagem, ele pergunta: o que dizem os homens sobre o Filho do Homem? E eles vão falar, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, né? E ele fala: e vocês? Que dizem que sou eu? E Pedro, inspirado, né, ali pelo Pai, diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala: bendito és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne quem te revelou essas coisas, mas o Espírito. Mostrando para nós aí já um outro parâmetro a respeito das revelações, mas também dizendo, eles dizem que o Senhor é um profeta. Mas qual profeta? E depois eles vão, de novo, trazer esse mesmo assunto. Em uma outra passagem, quando Jesus vai dizer assim, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o arrebatam. Pois até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Então ali os apóstolos vão compreender que era de João Batista que Jesus estava falando. E Jesus ainda acrescenta: ouçam quem tiver ouvidos para ouvir. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. E vamos ter uma passagem, porque às vezes a gente lê essa passagem, Jane, e pode passar despercebido. Mas ele foi o Elias que tinha que vir. Jesus falou muito porque o povo não tinha entendimento na época, né? Pois é. Então, por isso que há tanta confusão assim na interpretação da Bíblia, porque às vezes a Bíblia funciona igual a nossa Constituição, né? Cada um interpreta do jeito que a moda da casa. Mas pode continuar aí com o seu raciocínio. Mas talvez esta passagem vai nos passar despercebido. As pessoas vão dizer, mas ele ficou meio confuso, ficou meio oculto. Mas na conversa de Jesus com Nicodemos, que nós vamos encontrar no capítulo 3 do Evangelho de João, aí não tem mais dúvida. Se nós tínhamos alguma dúvida de que Jesus havia falado em algum momento da reencarnação, nós não vamos mais ter dúvida. Quando Jesus, conversando com Nicodemos, ele pergunta, mas como pode, Senhor? Né? Eu sei que o Senhor vem daquele, né, do Pai, porque para fazer todas essas coisas, somente um enviado por ele, porque não é dado a qualquer pessoa realizar o que o Senhor realiza. Mas como pode, Senhor, né? Como que a gente faz para alcançar o reino dos céus, para enxergar todas essas verdades? E Jesus vai falar para ele, é necessário que o homem nasça de novo. Mas como pode um homem velho, mais uma vez, entrar no ventre da sua mãe? E Jesus vai dar uma resposta para ele que é muito interessante, que ele diz assim, o que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do Espírito é Espírito. Não te maravilhes com o que eu te tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Então, Jesus vem dizer, é necessário que nasça de novo da carne e do Espírito, deixando muito bem claro, o corpo é um, o Espírito é outro.
O corpo é gerado, a carne é gerada da carne, mas o espírito vem do espírito. A carne a gente sabe como que é o processo, né? Mas o espírito, ele vem e nós não conhecemos. Quem é que sabe aí como que o espírito foi criado? Nós vamos ver no livro dos Espíritos, quando Kardec aborda essas questões, e os Espíritos dizerem para nós, vocês ainda não têm condições de compreender determinadas coisas. Podem até querer, mas a sua compreensão não alcança. E lá no livro dos Espíritos, nós vamos também encontrar Kardec com essas mesmas questões, Quando ele, na questão 132, vai perguntar para os benfeitores espirituais, qual o objetivo da encarnação do espírito? Porque se a gente acredita que o espírito é imortal, nós acreditamos na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados. A alma tem que estar em algum lugar. Ela fica na erraticidade, como nós sabemos, aprendendo, colocando lá, né, todo um arsenal de conhecimentos, de instruções, mas onde que a alma vai colocar este aprendizado em prática? Será que nós teríamos condições de ficar somente na erraticidade e dizer, Senhor, não quero ir para lá não, aqui está tão bom, aqui é tão tranquilo, eu não preciso passar por esses processos do corpo, das necessidades físicas, de sentir fome, de ter que malhar, de ter que dormir, de ter que levantar cedo. Nada, Senhor, aqui eu estou tranquila, eu não vou precisar envelhecer, ter rugas, eu vou ficar aqui tranquilo, porque eu vou moldar o meu próprio perispírito. Eu quero ser sempre jovem, então eu vou ficar sempre jovem. Eu quero ter o meu corpo assim, eu vou ter sempre assim. Mas por que eu tenho, então, Senhor, que ir experienciar lá naquele planetinha de provas e expiações? Por que, então, que Deus não me criou já um espírito, como muitos pensam, que Deus criou alguns espíritos já perfeitos e outros imperfeitos, o que colocaria aí a justiça divina em voga? Não existiria a justiça divina. Se Deus tivesse criado uns superiores, outros inferiores, né? Então Kardec vem perguntar para a gente, qual que é o objetivo aí, gente, da encarnação? Porque eu não ia saber responder. Essa questão assim da reencarnação foi uma busca durante a minha vida por muitos anos, né? Então eu tinha uma outra religião e eu sempre ficava, quando a gente vai estudando, nós vamos esclarecendo, iluminando o nosso conhecimento e a gente começa a se questionar. Então, por mais que exista um dogma, nós começamos a ter uma fé mais raciocinada, né? Então, palavras de Jesus como nenhuma ovelha se perderá do pastor, né? Eu não vim destruir a lei, começaram assim a martelar na minha mente. Eu comecei a me questionar, né? Onde que estaria a lógica de se acreditar que Cristo iria ressuscitar os vivos e os mortos? Porque agindo dessa maneira, vamos supor, vamos ser práticos, né? Não queremos aqui questionar a religião de ninguém, mas o objetivo da live é a gente trazer o nosso pensamento, né? O que a gente acredita, e respeitamos todas as religiões. Mas vamos supor, a pessoa que foi cremada, né? Como que vai ressuscitar? Como que vai funcionar isso na prática? Se já foi dito a Kardec que entre a religião e a ciência, que ficasse com a ciência. Então, outro ponto que sempre eu ficava me martelando na mente. Por que nasce uma criança sem nenhuma dependência, uma criança assim, sem nenhuma necessidade especial, e nasce outra com todas as necessidades especiais? Aonde que estaria a justiça divina nisso? Qual seria o critério? Qual que é o critério, então? Será que esse Deus justo e bom, ele vai olhar para aquela criança e falar, não, você vai nascer assim e você vai nascer de olhos azuis, né? Então, são coisas que começam a nos trazer reflexões e que nós vamos à busca do conhecimento.
E essa é a maravilha do Espiritismo, porque ele vem, através do Espírito de verdade, ele vem esclarecer, através desse Evangelho redivivo, porque não é o nosso objetivo reescrever o Evangelho, jamais, e sim trazer luz, esclarecimento, porque Jesus falou que iria mandar o Consolador, que é esse Consolador que nós precisamos tanto em todas as religiões. Quando Kardec, Jane, faz essa pergunta, primeiro ele faz a pergunta sobre a encarnação, que é a primeira vez que nós mergulhamos no corpo físico, né? Porque se nós somos essencialmente espíritos, qual a necessidade de estarmos encarnados, mergulhados na carne, envoltos neste corpo físico? E os espíritos vão nos trazer uma resposta que é muito interessante. Eles vão dizer, Deus lhes impõe a encarnação, e aqui o impor não é no sentido que nós imaginamos, porque nós ouvimos uma palavra e interpretamos a nossa maneira, né? Mas é a imposição da necessidade, não a imposição da obrigatoriedade, mas a imposição da necessidade. A encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem esta perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, nós somos co-criadores da obra maior. Sim. O que nos faz aí já nos sentirmos agraciados desde então, esta capacidade de co-criar. Para executá-la, é que em cada mundo se torna instrumento, ele se torna instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, a ordem de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí a gente fica assim, então eu vou mergulhar no corpo físico uma vez e está tudo tranquilo. Eu já evoluí, eu já cresci, mas como é que acontece? Quando eu decido, eu não vou seguir por aqui não. Eu estou a fim de ficar mais um pouquinho na sombra. A Jane preferiu subir a montanha, mas a Silmara prefere ficar na sombra. Tranquila, vendo a vida passar. Será que a Jane, que subiu a montanha, chegou lá no cume, vai ter mais mérito ou menos mérito do que eu que estou lá sentadinha, vendo tudo tranquilo? Não, quando der eu vou precisar subir. Você já fez a sua caminhada, você já fez a sua trajetória, você alcançou o seu objetivo. Eu ainda estou para alcançar. Então, quando nós deixamos para depois o que já deveríamos ter feito, aí Kardec mais à frente nos traz uma outra pergunta. Então, e aqui a encarnação é no aspecto qualitativo, porque a reencarnação vem num aspecto quantitativo, uma vez que precisamos retornar várias vezes à carne. E Kardec, não muito, né? Kardec era ali um investigador nato, um cientista. Didático. Né? Ele, enquanto não esclarecesse em 100%, para que não restasse dúvidas, ele continuava fazendo a pergunta de trás para frente, de frente para trás, do meio para frente, do meio para trás, para que não restasse dúvida. Então, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências, quando ele vem falar a respeito da reencarnação, temos um tópico somente falando a respeito da reencarnação. Kardec pergunta, então, para os espíritos, qual a finalidade, então, da reencarnação? Por que reencarnamos, gente? Por quê? Se a gente está lá no plano espiritual, tranquilo, por que então que nós vamos reencarnar? Qual a necessidade disso? Os espíritos respondem, assim, de uma forma muito sucinta, de uma forma muito clara. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? E foi o que você colocou. Onde estaria a justiça de Deus se Deus colocasse necessidades especiais para um, mas necessidades problemáticas para outro? Por que um nasce extremamente rico, na opulência, e o outro nasce na miséria extrema?
Porque uns nascem com um corpo físico perfeito e outros com determinadas deficiências? Onde vamos encontrar essas explicações que até então, antes, não tinha uma explicação ao menos lógica que satisfizesse a nossa curiosidade, os nossos anseios, as nossas necessidades? Ah, porque Deus quis assim. Ótimo, porque Deus quis assim. Porque a justiça de Deus é soberana, ela vai sempre reinar sobre a nossa. Mas por que Deus quis assim, então? Porque se ele quis assim, tem um motivo para ele querer assim. Foi porque ele, então, determinou que eu mereço e você não merece? O que levou Deus, então, a querer que é assim? Ah, porque é assim. Mas o Ah, que levou Deus? muitos falam que é porque está pagando a geração anterior, né? Sim, Que é sim. também outro, assim, uma coisa que eu não vejo justiça divina. Como que eu vou pagar um erro que o meu pai cometeu? Se Deus é Pois é. justo, e Deus é justo e bom, como que ele ia permitir isso, né? Então não faz sentido, mais uma vez. Pois é. E é justamente nisso que nós vamos cair também na questão 171, quando Kardec vem falar a respeito da justiça da reencarnação, quando ele pergunta em que se baseia o dogma da reencarnação. Porque ele, como nós, tinha essas questões, mas que justiça é essa? Se o Senhor é soberanamente justo, bom, se o Senhor é amoroso, se o Senhor é um pai de justiça, como que o Senhor então vai me dar uma aprovação dessa? Como, Senhor? E aí Kardec faz essa questão que se baseia em que está firmado este dogma da reencarnação. E aqui não é o dogma das igrejas, é o dogma no sentido da sua palavra de verdade, uma verdade que é incontestável. A Sim, reencarnação para nós é uma verdade incontestável. Então aqui cai-se a palavra dogma. Não é o dogma que as pessoas estão habituadas a ouvir no contexto de colocar verdades sem fundamento, simplesmente para ela que desenvolveu aquele raciocínio, né? Que foi uma coisa imposta. pois é. Então aqui, e mesmo com este dogma da reencarnação, o Espiritismo não obriga ninguém a acreditar. Ele Sim, deixa a pessoa livre para acreditar no tempo em que ela achar conveniente. E os Espíritos vêm nos trazer uma resposta que é assim, é o que a nossa irmã colocou aqui. É a maior prova da misericórdia de Deus, a reencarnação. É a maior prova de amor da divindade para conosco, a reencarnação. Os benfeitores nos trazem na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Que coisa linda, que resposta que é para a gente ouvir todos os dias, todos os dias. Então eu me equivoquei aqui. Deus vai me deixar reparar. Eu vou me arrepender e Deus vai deixar que eu repare. E esta questão, Jane, nos leva a uma passagem que é uma passagem assim de grandes reflexões, que é a passagem do filho pródigo. Quando nós vemos, nós podemos entender esta parábola que se enquadra em vários ensinamentos, em vários contextos da nossa existência. Mas nós podemos compreender a casa do Pai como sendo este reino de Deus, como sendo a erraticidade, as moradas celestes. Nós podemos aqui, obviamente, fazendo uma comparação figurativa, não é interpretando ao pé da letra, porque cada um tem a sua interpretação. Mas vamos compreender que a casa do Pai é como esta morada celeste onde todos nós estamos, desfrutando da companhia, do amor de Deus, da nossa família, preservando ali os laços familiares, trabalhando para a nossa subsistência, para a subsistência daqueles que dependem, que precisam de nós. Mas nós, como filhos rebeldes, que muitas vezes somos, quando estamos aí entrando na fase onde nós achamos que a nossa liberdade é nossa e de ninguém mais, que eu posso fazer o que eu quiser e que eu vou responder porque eu sei de tudo. Então, nós chegamos para o nosso pai dizendo: Senhor, meu pai, eu já estou crescido, estou maior de idade, já tenho 18 anos, então eu quero viver minha vida. Senhor, me desculpe, mas até os 18 eu lhe respeitava, agora eu respondo por mim, eu quero viver.
Então, perante a justiça, eu já respondo pelos meus próprios atos. Eu quero aí que o Senhor me dê tudo que eu tenha. Me dê aí minha parte da herança, que é uma herança que, dentro da justiça, ele nem teria direito, porque não se tem herança de pai vivo, de pais vivos. Não se tem. O que nos leva a entender na parábola que ele não fazia questão da família dele. Ele tendo o que ele queria, é como se sua família deixasse de existir. Pai, irmãos e quem lá estivesse. Ele fala, não, eu quero que o Senhor me dê, porque eu quero viver a minha vida, eu quero curtir adoidado, como se diz no ditado popular, eu quero curtir à vontade a minha vida. E eu pego tudo que eu tenho e vou viver de forma irresponsável, inconsequente, vou gastando tudo que eu tenho, todos os meus bens. E aqui nós podemos comparar esta herança com os bens que nós temos, a nossa visão, a nossa audição, nós temos a nossa capacidade, a nossa palavra, né? Nós temos a nossa palavra, nós temos os nossos dons pessoais, a capacidade de ouvir, de auxiliar, de nos melhorar, de nos transformar, de sermos úteis para alguém, do trabalho desinteressado, do amor, da caridade. São esses bens que nós temos da nossa própria alma. Nós vamos deixando para lá, vamos jogando esses bens. Para que eu quero? Eu tenho em abundância. Então eu vou continuar gastando e vamos vivendo, curtindo a nossa existência sem responsabilidade, por acharmos que esses bens nunca se acabarão. Só que tudo que é material chega uma hora que acaba. E os bens do filho pródigo se acabaram. Ou seja, ele abusou tanto que chegou um momento que não tinha mais. E ele se vê ali completamente desolado, sozinho. Ele pensa, nossa, e agora? O que é que eu vou fazer? Quando, digamos que é eu chegar no fundo do poço. Ele chegou no fundo do poço. Ele não tinha o que vestir, não tinha o que comer, não tinha onde dormir, não tinha mais família, não tinha amigos, ele não tinha absolutamente nada. E ele precisa, então, reconhecer, porque aí há o processo de o caindo em si, que é da autoconscientização, de que é esse encontro conosco mesmo. É o momento em que, caindo em si, nós paramos e pensamos, eu errei, e eu preciso... Vem uma outra, só abrindo um parênteses, vem uma outra reflexão, que não adianta a gente achar que eu vou me batizar, eu vou me arrepender, que está tudo certo. Não está. Né? Infelizmente, não está. É um grande passo, mas vai ser dada a oportunidade, né, novamente, de espiar, né, essa situação que foi criada. A Lâmia aqui nos fala que quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o nosso Pai. Palavra quando de lhe Jesus, pedes. Né? Pois é. Aí, e é o que cai bem nessa parábola, né? Sim. Enquanto você falava sobre o filho pródigo, eu me lembrei daquele pai que às vezes sepultou um filho e ele acredita que ali acabou tudo. Então, ele sabendo dessa máxima, dessa verdade, ele vai saber que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Isso quanto nos consola, né? Por causa dessa reflexão, tem muitas pessoas em situações difíceis, tem pessoas depressivas, porque começam a entrar num momento da sua vida que ela não vê sentido. Tipo, por que eu estou aqui? Nós precisamos de respostas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E nisso nós encontramos consolo. Na doutrina espírita a gente consegue esse esclarecimento. Mas eu te interrompi aí, você conclui o filho pródigo. Porque todo esse raciocínio que você trouxe também se enquadra nesta parábola. Porque o momento em que o filho pródigo cai em si é como se nós tivéssemos ali em várias reencarnações. A passagem do filho pródigo, a vivência do filho pródigo nas suas diversas andanças e experiências representa para nós cada reencarnação.
Representa para nós cada momento na vestimenta ou no corpo físico, experienciando novas oportunidades de redenção. E nós deixamos passar, porque nos sentimos ainda dotados do dom do Pai. E nós perdemos. Só que chega um momento onde nós não temos mais para onde ir. Não temos mais, Deus já nos deu todas as oportunidades. E nós, neste processo de auto-encontro, de conscientização para com as nossas falhas, pensamos, Senhor, como fala o filho pródigo, eu acho linda essa passagem, Senhor, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra os céus e contra ti. E ele vai repetindo isso nesse processo de interiorização, sabendo que ele errou. E ele pensa, pois é, na casa do meu pai, quando ele se vê lá, junto com os porcos, sem sequer poder comer a comida dos porcos, ele pensa, eu cheguei no fundo do poço, mas na casa do meu pai, nenhum servo, nenhum empregado passava fome, tinha comida em abundância. Então, o que eu posso fazer para ter de novo este pai? Para estar de novo na casa do pai? Eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou pedir para voltar. Que é quando nós, no plano espiritual, tomamos consciência dos nossos equívocos e dizemos, Senhor, me ajuda. E é justamente aí onde nós vamos buscar a explicação para as deficiências, para as deformidades, para as diferenças sociais, porque nós vamos abusando nas existências anteriores. E quando pedimos ao Pai um retorno, nós sabemos que o retorno não será fácil. Quando você faz uma viagem, que você sobe uma montanha para descer, você sabe que tem todos os percalços, tem todos os obstáculos que você pode cair, que você pode se machucar, que você não vai ter facilidades. A mesma dificuldade que foi para você subir, você terá para descer, e às vezes ainda mais, porque você vai ter que ter muito mais cautela, porque você já sabe onde você vai cair, as suas dificuldades. Então nós pedimos, Senhor, eu sei que eu não sou mais digno, mas deixa eu voltar para a tua casa. E Deus, através da reencarnação, nos oportuniza voltarmos. Mas nós sabemos das consequências dos nossos atos. E como está lá no Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, também na codificação, que ele diz o arrependimento, a expiação e a reparação. 3 passos importantes para a nossa evolução. 3 passos extremamente importantes. Porque não adianta, como você mesma colocou, fazermos essas pregações exteriores. Porque o que vale é a intenção. Está lá na lei de adoração. A nossa intenção é o que conta. Os atos exteriores de nada valem. De nada valem. Se o meu coração não se transformou. O filho pródigo havia ali se transformado, através de tudo que ele aprendeu. Então, quando os espíritos colocam aqui, porque um bom pai nunca vai fechar a porta para os seus filhos, e nos traz o que a Lâmia também colocou aqui, se um filho pedir para um pai um pão, como que ele vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, como dará uma serpente? Se todos vós, ainda sendo maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Dizendo para nós, olha, Deus está te dando a oportunidade, aproveita. Só que a reencarnação, nós precisamos compreender, não como castigo, como muitos pensam. Então eu estou condenado a retornar lá. Não, mas como uma dádiva, uma bênção. Uma oportunidade para repararmos o mal que outrora praticamos. Quando a nossa consciência caindo em si, se dá conta que não basta somente a gente viver na culpa. O arrependimento precisa ter um passo a mais, que é este caminho de volta através das expiações, que são as dificuldades que nós passamos. E depois dessa expiação vem a reparação. Mas como se dá essa reparação? Através do amor. Como nos disse Pedro, a caridade, o amor remove uma multidão de pecados. A nossa reparação sempre será uma reparação através do amor, através da caridade, através da nossa transformação moral. Quando nós compreendermos que mais valor se tenha as coisas do espírito
do que as coisas da matéria. Não que nós tenhamos que viver uma vida somente contemplativa, de forma alguma, porque aí entramos em uma vida egoísta, mas que nós temos que saber dosar as coisas, cuidar do corpo e cuidar do espírito, sabendo que o corpo fica, mas ele precisa de cuidados, porque é a vestimenta que eu tenho, é o veículo que eu tenho para este processo depurativo, esse processo, entre aspas, expurgativo, este processo de transformação, de reparação, é através do corpo. E se o corpo reflete o que está na alma, o que está no espírito, nós aí vamos compreender, como nos disse o próprio Cristo, a vossa boca fala do que está cheio o vosso coração. Do que está cheio o vosso coração. Como Sim. Pode, aí já passando para uma outra passagem, uma árvore boa dá maus frutos e uma árvore má dá bons frutos? Nós vamos, inevitavelmente, colher aquilo que plantamos. Mas a misericórdia divina é tão misericordiosa, né? Desculpe aí a repetição, ela é tão misericordiosa que ela avalia antes a nossa intenção. A nossa intenção. E a balança de Deus, a justiça divina, ela é interessante, porque o que a gente qualifica aqui como uma falta leve, ou sequer como uma falta, Deus pode considerar uma falta muito grave. Ô, Ciomara, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a questão de que todo espírito foi criado simples e ignorante? Uhum. E como que se dá esse planejamento da reencarnação, né? Que a reencarnação, através do livre-arbítrio, alguns têm condições, né? E outros são de forma compulsória. Você pode falar um pouquinho a respeito disso, assim, para trazer um pouco de esclarecimento para quem está nos assistindo? Nós temos que entender que este foi criado simples e ignorantes, como Deus nos criou, nos coloca numa condição de igualdade. Somos todos iguais, criados a partir do mesmo ponto. Não existe privilégio na justiça de Deus, como também não existe exclusão desta mesma lei. Nós somos criados todos iguais, tendo as mesmas oportunidades para crescermos, para nos aprimorarmos. Mas foi o exemplo que eu citei aqui de você subindo na montanha. Mas vamos trazer um exemplo mais fácil da gente compreender. Suponhamos que nós estamos no primeiro ano da alfabetização ainda, aprendendo ali as primeiras letras, né? Nós ali estamos na mesma condição. Ninguém sabe escrever o seu nome. Estamos aprendendo, nos alfabetizando no mesmo processo. Ali naquele momento todos fazem a mesma coisa, porque a professora está na coordenação. Embora tenhamos uma liberdade um pouco mais limitada por sermos crianças, por ainda sermos ignorantes, não conhecermos as coisas, nós temos a professora que nos conduz neste processo de aprendizado. Conforme vamos aprendendo as letras, conforme vamos aprendendo a ler e a escrever, vamos passando de série. Passamos pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, chegamos no quinto ano. Já conhecedores de alguma coisa, já sabendo resolver ali as sentenças matemáticas, de mais, de menos, vezes, dividir, já sabendo conjugar os verbos, já sabendo o que é um adjetivo, um substantivo, já sabendo o que são os vegetais, o reino animal, tendo um certo conhecimento, ainda limitado, mas um conhecimento maior em relação àquele que nós tínhamos na primeira série. Sim. Só que aí nós decidimos, vamos supor que nós duas estejamos na quinta série, no quinto ano. Você decide estudar para fazer a prova. Eu digo, eu não quero não, eu não vou mais seguir a professora não, Jane. Não estou com vontade. Eu me rebelei, eu não quero. Eu vou ser Silmara, mas a gente precisa estudar, nós precisamos ser dedicados. Como que você vai passar de ano? Eu falo, não, lá eu dou um jeito, Jane. Quando chegar lá eu dou uma pescadinha, né, dou uma coladinha, você me ensina, já que você está estudando. Lá eu dou um jeito, eu me viro, eu dou o meu jeitinho. Silmara, assim não vai dar certo, você precisa estudar. O professor passou o conteúdo da prova.
Ah, mas isso daqui é muito difícil, eu estou cansada, agora eu não quero, eu vou brincar. Eu adoro jogar vôlei, então eu vou jogar vôlei, eu vou me divertir. E você está lá estudando, fazendo a sua parte, e eu estou me divertindo. Quando chega nas provas, você tira 10, eu tiro 3, eu tiro 0. Você vai passar de ano, eu não. Eu vou ficar, eu vou ficar. Aí você vai dizer assim, mas eu lhe disse, tá vendo? Olha, o famoso eu te disse, né? Quando a gente quer jogar Nossa, alguma coisa na cara de alguém. E aí você fala, eu te disse, você tinha que estudar, mas você não quis. Eu avancei, você ficou. Eu avancei, você ficou. E aí eu penso assim, já que eu tô aqui mesmo, já que eu dei todos esses assuntos, eu vou deixar somente para estudar naquela prova que eu perdi. E vou curtindo assim. Quando chega naquela prova, aí eu sou reprovada de novo. Mais uma vez. E você está avançando, você já está no 7º ano, enquanto eu ainda continuo no 5º. Enquanto eu ainda continuo no 5º. Mas eu posso dizer que há uma injustiça dos professores, neste caso? não. Porque a escolha foi minha. A escolha foi minha. Dotada já de uma certa liberdade, de uma certa consciência, optei por não estudar. Você, dotada da mesma consciência, tendo as mesmas condições, uma vez que estudávamos na mesma série, tínhamos os mesmos professores, você resolveu agir de forma diferente. Então, assim também é nas nossas existências. Nós vamos fazendo as escolhas que nos colocam em uma posição mais superior ou em uma posição inferior. E quando chega um determinado momento em que eu digo, não, eu não quero nem mais estudar, Jane. Eu me rebelei, me revoltei completamente. Porque os professores não são justos. Eles acham que eu não tenho condição de passar, eu já estou aqui nessa série faz tanto tempo, e aí eu começo a fazer algazarra na sala, eu começo a jogar bola de papel nos outros, eu começo a falar alto, eu começo a jogar cadeira no chão, eu começo a fazer a birra de toda forma que você entender. Eu simplesmente me transformei em uma versão que ninguém esperava. Eu preferi ficar na vida boa e responsável e persistir no mal. Então, as mesmas oportunidades que foram dadas para você, para mim será de uma outra forma. Até chegar um momento em que a diretora, observando o meu comportamento, depois de várias chamadas, dizia assim, olha, Silmara, você vai ter que sair da escola. Não, eu não vou sair. Você vai ter que sair da escola. Não, eu não vou sair. Você vai tomar advertência. Não, mas eu não vou sair. Você vai levar suspensão, mas eu não vou sair. Até que chega um momento em que ela diz assim, olha, pai, mãe, não tem mais jeito. Nós não queremos a Silmara mais aqui. Não tem condições dela ficar. Ela precisa sair da escola. Assim se dá nos processos reencarnatórios. E que nós vamos pensar, muitas vezes, que, mas a professora me obrigou. Como na reencarnação, nessas reencarnações compulsórias que existem, não podemos classificar quais são, nem que todas são dessa maneira. Normalmente nós temos, através do nosso livre-arbítrio, como nos coloca na questão 258 de O Livro dos Espíritos, a participação da elaboração deste gênero de provas que nós vamos passar. Mas quando nós persistimos tanto naquele erro, persistimos tanto no mal, chega um momento em que a divindade diz, ou você vai, senão você não avança. Senão você não avança. Então, para muitos que pensam assim, mas então Deus impôs? Quando nós temos um filho, e eu gosto muito do exemplo que o Simão Pedro nos traz, quando o filho vai tomar a vacina, nós ali sabemos da importância de tomar a vacina. A criança não quer, ela não quer de jeito nenhum, porque vai doer, mas a gente sabe que é justamente aquela dor da vacina que está contido todos os medicamentos que ele precisa para sarar. Então nós, como pais, falamos, não, pode dar. Ele não tem querer. Ele vai tomar porque a gente tem certeza absoluta de que depois daquela vacina ele vai melhorar. Depois daquela injeção ele vai melhorar. Então ele vai ali, ele vai chorar, vai espernear um pouco, tomou a injeção, pronto, passou. 2, 3 dias, 4 dias, a infecção passou, a inflamação foi embora, a criança começa a voltar à normalidade, a febre já não volta mais, não retorna mais, ele começa então a se alimentar melhor.
o que muitas vezes para nós seria uma imposição, na realidade é uma bênção. É porque nós gostamos sempre de colocar as coisas interpretadas à nossa maneira. Nós gostamos muitas vezes de fazer de uma gota d'água uma tempestade. Mas Deus, como nos diz aqui os Espíritos, no que se baseia o dogma da reencarnação, na questão 71, nesta bondade que Deus tem para conosco, que deixa sempre a porta aberta para os seus filhos. E quando nós não queremos, Deus sempre vai trabalhar conosco, de uma maneira ou de outra, para que nós, tomando consciência, caindo em si, tendo esta autoconsciência da nossa necessidade de transformação, aí sim vamos dizer, Senhor, muito obrigada pela minha reencarnação, porque é através dela, através de todas elas, que eu tenho crescido e que eu tenho tido a oportunidade de cada vez mais me reaproximar da casa do Pai. Até chegar um momento em que nós estaremos lá. E Deus vai nos receber, o Pai vai nos receber com tanto carinho, com tanta ternura, com tanto enternecimento, com tanta misericórdia, que Ele não vai esperar sequer a gente pedir perdão. Ele vai nos abraçar, como está lá na parábola. Ele vai falar para os seus servos, trazei aqui uma veste nova, para que ele se sinta confortável. Vamos colocar um anel de família para que ele saiba que ele nunca deixou de fazer parte da grande família, da minha família. Vamos colocar sandálias novas para que ele tenha o conforto de descansar os seus pés da longa jornada. Vamos celebrar, não porque ele errou, mas porque ele, errando, caiu em si, arrependeu-se e retornou. Porque ele, estando morto, reviveu, estando desaparecido, voltou para a casa do Pai. E isso é algo extraordinário. Se nós, por mais que digamos, eu não acredito no espiritismo, eu não acredito nestas coisas, se tivermos pelo menos a consciência da imortalidade da alma, quantas coisas, Jane, quantas coisas não se explicariam? Quantas coisas deixariam de ser angústia, de ser desespero? Quantas coisas nós veríamos justiça divina ao invés de injustiça? Quantas coisas nós estaríamos ali recebendo pão ao invés de achar que estamos recebendo uma pedra, ao invés de estarmos recebendo uma serpente? Deus é um Pai extraordinário, extraordinariamente bom, justo, e que nos oportuniza, através das reencarnações, este nosso processo que está contido nas leis naturais, de progresso, de evolução, Que lindo, 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 lindo que você falou. Assim, nos traz muita reflexão. Então, nós não estamos aqui a passeio, né? E também não estamos aqui só para sofrer. Estamos aqui pela justiça e misericórdia divina para galgar esses degraus aí, para evoluirmos, para desenvolver o nosso lado intelectual, o nosso lado moral, através da pluralidade das existências. A cada existência nós vamos tendo novos aprendizados, novos conhecimentos, e isso vai fazendo com que o espírito ascenda. Então, não adianta a gente querer viver aqui uma existência e achar que seremos julgados somente por essa existência, né? No final dela, ou nós vamos ser anjo, ou nós vamos ser expulsos, digamos assim, para não falar, né, outras coisas que nós já sabemos. Mas que maravilha, é isso que conforta o nosso coração, e o nosso horário já está chegando no fim. Temos mais alguns minutinhos, você fica à vontade aí para trazer o que você quiser, Sinara, a respeito do Selmara, a respeito do tema. Não, só uma coisa que você colocou e que é muito interessante, quando nós temos consciência da reencarnação, da pluralidade das existências, todo este sofrimento, quando nós, como você colocou, quando um pai perde um filho, que acha que não vai reencontrar mais, e longe da gente dizer
que o pai e a mãe não devem sofrer pela perda do filho, que o filho não deva sofrer pela perda dos seus sim, pais, porque sim, não estamos perdendo exatamente, embora seja uma perda física, nós estamos perdendo o contato físico, mas os laços do amor, os laços espirituais, continuam, porque as sim, famílias espirituais continuam existindo e momento há em que se reencontrarão e poderão voltar a reencontrar-se novamente através das experiências físicas. Quando nós temos esta certeza de que não foi um adeus, mas um até breve, quantas dores são amenizadas no nosso coração. Nós não vamos deixar de chorar, nós não vamos deixar de chorar, nós vamos viver o luto, e é importante que se viva o luto, que se sinta dor, que se chore, mas nós vamos chorar com uma outra consciência. Nós vamos ali, transformando este choro em saudade, em esperança, em fé, na certeza do reencontro. E isso nos conforta mais do que qualquer coisa. É sabermos que este afastamento não é definitivo, é simplesmente temporário. Porque se nós acreditarmos que as pessoas vão para o céu, outras para o purgatório, outras para o inferno, ou outras regiões, ou simplesmente vão dormir um sono eterno, é justamente nos fadarmos a esta separação. Porque se um evoluiu e o outro não se encontrarão, não se reencontrarão. Se nós vamos dormir, não vamos nos reencontrar, mas quando acreditamos na reencarnação, nesta pluralidade, nesta imortalidade da alma, nós temos certeza que não importa o tempo, porque o tempo é muito relativo para quem o passa. O tempo ele é inexorável na sua passagem, mas cada um passa o tempo à sua maneira, de uma determinada forma. E nós, a depender do tempo, que para uns pode ser longo, para outros muito breve, iremos nos reencontrar. Iremos saber esperar, assim como o pai esperou o filho pródigo retornar à sua casa. Esta certeza do reencontro é algo que é de muita misericórdia. É de muita misericórdia de Deus. Principalmente para um pai, para uma mãe que acaba de perder um filho. Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo com esta pandemia, muita gente sem sequer poder dar um último adeus, sem sequer poder se despedir, sem sequer poder estar ali ao lado daquela pessoa, passando os últimos momentos com ela, rompendo os vínculos, os laços afetivos, né? Mas aqui afetivos no sentido do amor, da amizade, do carinho, rompendo-se esses laços no desespero de pensar, nunca mais eu vou te ver, nunca mais eu vou te encontrar. Mas aquele que está lá, estando em uma boa situação, com certeza virá ao nosso encontro. Irá nos dizer, confia, confia porque eu te espero. Porque o Pai é de misericórdia e a reencarnação vai sempre nos conduzir a moradas celestiais. maravilha. Minha amiga, gratidão pela oportunidade novamente de recebê-la aqui no Trilha. Tenho certeza que tudo isso que você trouxe para nós nessa noite vai ser luz no caminho de muitas pessoas, né? E somente Deus para lhe pagar, como diz o Simão, Deus lhe pague, porque somente Ele que pode aí te retribuir todo esse bem que você faz. Um grande abraço a todos que estiveram conosco nesta noite. Você, Silmara, falou muito a respeito do luto, né? E nós fizemos uma live há uns 15 dias atrás com a Sim. Liviana, que é uma psicóloga clínica, que ela é especialista na questão do luto. E foi uma live, assim, muito profunda, foi muito acolhedora. Então, para quem assistiu a live de hoje, né, quiser assistir a do luto também, foi sem ser quarta passada, na retrasada. Está gravada aí no nosso canal, tá? Um grande abraço, grande beijo, Silmara, muito Obrigada. obrigada. Que Jesus te abençoe, sempre. Abençoe. Obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Gratidão.